Vídeo 3, dando continuidade ao vídeo 2. Podem observar que lá no finalzinho deu uma atrapalhada com o notebook. Vocês vão observar também que a todo momento eu fico fazendo essas caretas, né? Vai e volta. Sou meio atrapalhado mesmo. Mas continuando aqui, vamos ao que interessa. Estamos na disciplina de metodologia. É necessário, né, que vocês assistam aos vídeos, aos materiais todos, né? Não é obrigatório, eu não vou obrigar ninguém, mas obviamente se vocês querem compreender um pouco mais da disciplina, vocês vão assistir aos meus videozinhos e aos outros complementares que eu coloquei de alguns outros profissionais, né? Seguindo aqui a explicação. Quando chegamos aí na disciplina de metodologia, precisamos entender o que é esse saber científico. Quando buscamos o conceito, vamos entender que saber científico está associado àquilo que é comprovado cientificamente, né? Não basta eu especular, né? Eu questionar, eu consigo provar isso. E à medida que eu provo isso, eu estou falando, né, de um saber científico. Ele saiu do comum, do senso comum, para chegar ao nível da ciência. Pensemos aqui comigo, professor, sempre foi assim, sempre surgiu, sempre existiu esse saber científico? Não, nem sempre existiu esse saber científico da forma como nós entendemos hoje, né? Da forma como temos sistematizado, né? Na contemporaneidade. Acontece que já lá na Grécia Antiga, em especial, nós tínhamos os conhecimentos mitológicos, né? Tentavam explicar a origem das coisas a partir de mitos, de lendas, né? Entendam por mitos aquilo que não é comprovado cientificamente. Isso parte de talvez uma criação, né, de uma ficção inventada por seres humanos para se explicar algo, né? Entendam então o mito como algo não real. Mas lá naquele contexto, os mitos eram usados para explicar a origem das coisas, né? Justificar fenômenos e outros detalhes relacionados à sociedade, né? Ao comportamento humano e tudo mais. Acontece que em determinado momento, algumas pessoas, os nossos filósofos, começaram a questionar a veracidade dos mitos, né? São verdades ou não? Até que ponto esses mitos seriam suficientes para provar, né, ou justificar esses fenômenos? Perceberam que eles não eram suficientes para justificar tudo isso daí e começaram a especular mais e mais. E durante essa especulação toda, vamos chegar à necessidade de se provar as coisas, né? Se provar por meio de fatos, né? Daquilo que é concreto, daquilo que é real. Isso deu então início ao saber científico que nós temos hoje. Então dá para mensurar, dá para entender essa linha temporal e histórica de como surgiu o saber científico. Quando nós falamos aí hoje da ciência, da pesquisa e tudo mais, nós sabemos que um dos objetivos disso tudo é controlar e prever, né? Uma ideia bem simbólica para a gente pensar isso é o papel da meteorologia. O que é as pessoas, né? O que é que aqueles profissionais fazem? Eles preveem, né, no sentido de controlar fenômenos, né, naturais, nesse caso. A ciência está aí a serviço nosso, né? Justamente para tentar nos dar certo controle de situações, né? Desde questões sociais até mesmo questões relacionadas ao meio ambiente, à natureza, a fenômenos naturais e etc e tal. E quando nós falamos de todos esses conhecimentos, nós vamos entender o seguinte, que nós temos vários tipos de conhecimento, né? Esse científico é o que mais está presente no nosso meio social, porque à medida que você pensa nessa caneta, você vai entender que por trás dela existe ciência, né? Partiu aí de um estudo para chegar a esse resultado aqui, né? A ciência está aí a serviço nosso, tentando procurar uma cura para o Covid, né? Para amenizar o impacto desse caos todo. Ah, professor, isso é ciência? A ciência está aqui nessa tecnologia que nós estamos utilizando. Ela está no nosso meio social, não dá para fugir disso, é algo bem real e bem próximo a nós.
E em meio a isso tudo, nós temos que entender que nós temos vários outros tipos de conhecimento, obviamente, né? Desde aquele conhecimento mitológico a esse científico, e nós não podemos deixar de mencionar os saberes, né, intuitivos que estão associados a uma percepção imediata, né, sem necessidade de intervenção do raciocínio. Ah, professor, isso pode ser associado à intuição de mãe? É um saber intuicional, né? Está associado a algo que não precisa ser comprovado cientificamente. Aquilo parte de uma percepção, de uma sensação, né? Nós temos os saberes tradicionais, eles estão muito ligados a essa linha temporal, histórica e cultural de nós seres humanos, à medida que nós percebemos, né, que as sociedades compartilham esses saberes ao longo do tempo, né? Alguns deles não vão ser comprovados cientificamente, estão associados mesmo a um saber intuitivo, né, às vezes um senso comum, os mitológicos e tudo mais. A grande ideia de tradição é que eles são compartilhados ao longo do tempo, né? Quando a gente fala, tomar manga com leite, professor, faz mal. De que maneira esse saber que hoje a gente entende que é mito, né? Mas de que forma esse saber é compartilhado? Ele foi compartilhado a partir da tradição. Nós temos aí o saber de autoridade, está muito associado a alguns mecanismos de poder, né? A igreja, ela domina alguns saberes, eles são tratados como verdades, às vezes até verdades absolutas, assim, na redundância, né? E é óbvio que nós temos aí esse saber racional, né? Parte do uso da razão, ele é muito próximo, muito íntimo a esse saber científico. Não basta questionar, eu tenho que chegar a conclusões por meio de provas, né? Eu tenho que dizer e provar. Isso demonstra pra gente como a ciência está presente na nossa vida. Até o próximo vídeo.